Casa dos Essênios. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Casa dos Essênios. Hoje nós iremos estudar acerca do termo o caminho, um termo que os essênios se utilizaram para descrever a si mesmos nos manuscritos do Mar Morto. O caminho, os do caminho, e nós veremos que isto tem paralelos ou um paralelo no Novo Testamento. Além de falar disso nesta aula, eu falarei de outras implicações que nós temos de similaridade entre o cristianismo primitivo, ou início do cristianismo, e os essênios, os textos de Qumran. Então você que ainda não é inscrito nesse canal, Casa dos Essênios, eu lhe peço, se inscreva no canal Casa dos Essênios. Para quem ainda não sabe, o canal Casa dos Essênios, ele é um canal do universo VOB, do canal Verdades Ocultas da Bíblia. O canal Verdades Ocultas da Bíblia, ele tem os canais Professor Carlos Alexandre Costa, Casa dos Essênios, O Zoroastro. E tem mais um canal vindo por aí, onde eu vou tratar das questões de cabala, teosofia, esoterismo, tradição, mitologia e por aí vai. Nós teremos um canal específico para falar destas questões iniciáticas, assim como temos um canal específico só para falar dos essênios e dos manuscritos do Mar Morto. E sem brincadeira, são tantas informações que tem conteúdo aí para uns 10 anos, só falando de essênios e manuscritos do Mar Morto. Tem conteúdo para uns 10 anos, sem brincadeira nenhuma, sem exagero, sem sensacionalismo. Também quero agradecer a todos vocês que têm me ajudado, tá bom? Que têm contribuído aqui através da minha chave Pix, está aqui, e também o QR Code. Eu sou grato a todos vocês que têm apoiado este projeto, Casa dos Essênios, o projeto VOB. Sabem que eu estou entrando nessa fase de escrever, publicar livros. Então, muito obrigado por todo o apoio e por toda a ajuda. Eu sou grato demais a todos vocês. Então, vamos estudar, vamos à leitura dos manuscritos do Mar Morto. Nós vamos ler trechos do Regras da Comunidade, também conhecido como Pergaminho 1QS. Nós vamos ler um trechinho que está no livro de Geza Vermes, na tradução do livro dele, Manuscritos do Mar Morto, tá bom? Então vamos lá, vamos a mais uma aula sensacional. Vocês vão gostar, com certeza. Vou ler. Ele não repreenderá os homens do poço. Aqui a palavra poço também pode ser traduzida por abismo. Então seriam os homens do abismo. Os homens pecadores, né? Aqueles que também vão ser chamados de filhos das trevas. E nós vamos estudar esta designação. Filhos da luz e filhos das trevas nos manuscritos do Mar Morto. E vamos comparar também com textos do Novo Testamento, tá bom? Então, estou só explicando para você. Nem disputará com eles. Ele ocultará o ensinamento da lei dos homens da injustiça, mas transmitirá o verdadeiro conhecimento e o julgamento justo àqueles que escolheram o caminho. Isso, que escolheram o caminho. Olha só que interessante. Vamos continuar lendo? Ele os guiará a... Olha só, olha que interessante. Ele guiará a todos no conhecimento de acordo com o espírito de cada um e de acordo com a regra da era, ou também a regra daquele tempo. Ou também, tem uma outra tradução que Florentino Garcia Martínez utilizou, que os guiará de acordo com as circunstâncias do seu tempo. Olha que interessante. E assim os instruirá nos mistérios da verdade maravilhosa,
para que no meio dos homens da comunidade eles possam caminhar perfeitamente juntos em tudo o que lhes foi revelado. Outra coisa também que eu quero adiantar para vocês é que nós estudaremos aqui os mistérios essênios. Eu não vou deixar de fora dos nossos estudos, né, os mistérios, os hinos, as orações, as práticas ritualísticas. Nós iremos estudar aqui também a mística dos essênios. Professor, você já falou outras vezes, falou até nas Verdades Ocultas da Bíblia, que nós iríamos estudar e não está chegando, você só fala. Por quê? Porque, galera, eu quero de fato mergulhar ali, entender e trazer para vocês. Ali, para mim, é uma parte tão importante para nós entendermos algumas questões desse mistério, né? Lembra que Paulo também fala de mistério? Então, para nós entendermos isso melhor, que eu estou também consultando outras referências bibliográficas, que eu quero, não é só uma questão de desmistificar, mas eu quero trazer para vocês o que aquilo significaria para a mente de um essênio. O que é esse mistério? Entendeu? O resultado que essas orações deveriam provocar, esse conhecimento elevado, entre aspas, essa gnose. Então, eu quero trazer para vocês aqui também a parte desse entendimento. Não somente, era assim, o assado, vamos desmistificar. Não, vamos entrar na mentalidade daqueles escritos e olha, era para isso, é para aquilo outro, tá bom? Essa é a minha intenção. Por isso que eu ainda não trouxe, porque eu estou estudando. Este é o tempo para a preparação do caminho para o deserto. Isso aqui é uma outra coisa que nós vamos ler nos manuscritos do Mar Morto, que aparece mais de uma vez, e nós vamos comparar com João Batista. Por que alguns estudiosos sugeriram que João Batista poderia ser um essênio? Nós vamos ver por quê. Mais a fundo do que o popularmente a galera fala. A maneira como se vestia, porque estava no deserto da Judéia. Não, nós vamos ver que as implicações proféticas são semelhantes, algumas ações, algumas atitudes. E lembrando, você podia fazer a iniciação nos essênios e depois sair, voltar à vida pública, tá bom? Isso aconteceu com Joséfo. E exatamente como está nos manuscritos, o entendimento que seria ali uma iniciação de 3 anos, coincidentemente, Joséfo irá falar que passou 3 anos. Então isso é muito interessante. Os manuscritos dão esse entendimento, que no primeiro ano é tal coisa, no segundo ano e no terceiro ano você pode começar a adentrar, a dar opinião, voto. Aí cada especialista vai dar, vamos dizer assim, um encaminhamento do que seria a interpretação de pertencer à comunidade. Mas levava mais ou menos 3 anos. E Joséfo fez os 3 anos. E tinha os essênios que moravam nas cidades. E tinha os essênios que moravam na comunidade. Então eu vou trazer isso aqui para vocês também mais detalhado. Eu já falei isso no vídeo inaugural, né? Se eu não me engano, não sei, não lembro agora se foi no primeiro ou no segundo vídeo, mas nós vamos ler os historiadores que falaram isso. Então os essênios tinham os que eram solteiros, viviam celibato, tinha aqueles que eram casados também. Tinha aqueles que iam lá, estudavam, faziam iniciação e voltavam para a vida pública. Joséfo foi assim. Então isso é muito legal, muito bacana. Então João Batista poderia ter passado pelos essênios. Lembrando que João Batista aceita-se consensualmente que ele é um personagem histórico, porque Flávio Joséfo fala uma coisa interessante dele e traz muitos detalhes, detalhes relevantes do seu momento, que até não trouxe mais sobre o Jesus. Por isso que há tanto debate sobre o Jesus, né, a passagem, a interpolação, mas não há debate sobre João Batista. Então isso é muito interessante, isso é muito marcante. Nós vamos estudar aqui isto com calma, tá bom? Então vou ler novamente, porque você vai lembrar, né? Isaías, capítulo 40, versículo 3, é onde o Novo Testamento embasa a profecia que está falando acerca de João Batista, que ele é a voz que clama no deserto, que prepara o caminho do Senhor. Este é o tempo para a preparação do caminho para o deserto.
e ele os ensinará a fazer tudo o que for necessário naquele momento e a se separar de todos aqueles que não se afastam de toda a injustiça. Então, o caminho. Um outro trechinho, né, que também vai falar, ele deve conduzir com conhecimento verdadeiro e com julgamento justo aqueles que escolhem o caminho. Olha, de novo, hein? Cada um de acordo com seu espírito, de acordo com as circunstâncias do seu tempo. Então, aqui na esquerda temos uma tradução de um trecho, né? Está na obra de Gesa Vermes. E aqui à direita temos um trechinho ali da obra de Florentino Garcia Martínez, trechos distintos, tá? Que está lá no Regras da Comunidade. E aí nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, não os essênios, tá? Os discípulos do Senhor. É o que o Atos do Apóstolo está dizendo. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Olha que nós lemos, né, trechos lá do documento de Damasco, em que eu fui honesto e falar, olha, muitos estudiosos, eles vão dizer que essa terra de Damasco não é literal, né? Não há muita evidência dos essênios em Damasco. Então, pode ser uma coisa que está ali criptografada, pode ser... Damasco pode representar uma outra cidade. E eu falei, olha, na minha opinião, Damasco é Damasco. Quando você fala terra de Damasco, a não ser que você queira reforçar dentro do contexto que há uma simbologia, como por exemplo fala lá terra de Babilônia, no livro do Apocalipse, nós sabemos qual cidade é. A não ser se for isso, que realmente está imerso em um contexto simbólico, você pode até dizer, não é o caso do documento de Damasco. O documento de Damasco é um conjunto de regras que está falando ali como que as pessoas devem entrar na nova aliança, aqueles que estão na terra de Damasco. Ou a semelhança, alguns trechos vai falar a semelhança daqueles que estão na terra de Damasco, para a terra de Damasco. Então eu acho que Damasco é Damasco. E curiosamente, em Atos dos Apóstolos, você vê que a narrativa neotestamentária coloca o personagem Saulo, ou Paulo de Tarso, pedindo cartas para ir perseguir os discípulos do Senhor em Damasco. Isso é muito legal. E aí, o que torna isso mais ainda impressionante é isso aqui, ó, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Olha só como... Não estou fazendo sensacionalismo. Olha o que nós estamos vendo aqui no meu vídeo anterior. Você tem isso. E você tem isso agora também. Olha só. Ele está indo, de acordo com a narrativa neotestamentária do livro de Atos dos Apóstolos, para Damasco, perseguir pessoas que eram do caminho. Só que, muito antes, séculos, no mínimo um século e meio antes, quem se denominava o caminho, o movimento que também tinha como uma de suas designações, que eram mais de uma, né? Os da Nova Aliança, o caminho, né? Tinha os eleitos também é uma designação dessa comunidade, os eleitos. Você vai ver isso no Novo Testamento também. Nós vamos trabalhar isso aqui também, nesse mesmo estilo de vídeo, eu abrindo os textos. Nada melhor do que você ver com os seus próprios olhos. Você pegar e ver. Calma aí. O caminho, nova aliança. Eleitos. Calma aí, tem alguma coisa que eu estou deixando passar. Eu não estou dizendo que os cristãos eram essênios, que Jesus era essênio, que João Batista era essênio. Eu estou dizendo que você tem muitas evidências das origens. A ceia. Você viu meu vídeo da ceia? Você viu meu vídeo da vida eterna?
Você viu o vídeo da ressurreição? Tudo aqui. Tudo aqui, aqui, aqui. Aliás, no próximo vídeo eu vou até lembrar a galera, logo no início, os vídeos que eu já fiz aqui. Tá bom? Vou lembrar a galera aqui, tá? Então, gente, vocês estão vendo com seus próprios olhos. Eu não estou forçando nada, nem quero forçar, nem estou dizendo que os essênios eram cristãos e vice-versa. Estou dizendo para vocês que, sim, as origens cristãs têm muita influência nos essênios, tá bom? Até quando Jesus fala, ouviste o que foi dito, e nós vamos trabalhar esse texto aqui também, e ele fala, na verdade, uma coisa que os essênios diziam. Aí a galera fala, viu, Jesus não pode ser essênio porque ele está criticando os essênios. Eu falo ao contrário. Eu também acredito que Jesus não foi o essênio. Porém, você tem que raciocinar. Se o que Jesus está criticando é uma coisa específica dos essênios, só iria entender o que ele está dizendo quem fosse essênio. Quem estivesse fora do movimento essênio, não tivesse contato com aquele dito, com aquela frase, o que ele está falando? Ouviste o que foi dito? Como assim foi dito por quem? De que você está falando, ô Jesus? O que você está querendo dizer com isso? Não estou entendendo o que você está dizendo. Agora, se eu fosse um essênio, tem que mudar isso aí então, hein? Porque esse Jesus está correto, né? Mas claro, tudo ali é uma narrativa. Não estou dizendo que isso aconteceu de verdade, tá bom? Então está aqui para vocês o caminho, tá? E detalhe, o caminho. E eles também vão, em outros textos de pergaminhos, qualificar esse caminho. O caminho da santidade, o caminho da perfeição. Eles vão dando mais qualificações a esse caminho. O caminho da verdade, eles são o caminho. Aí você tem a fala de Jesus dizendo que ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então você tem isso no Novo Testamento muito bem qualificado. Ele é o caminho. Qual caminho? Aí vocês me falam aí. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Casa dos Essênios. Um abraço a todos.